Seja a mudança que você quer ver no mundo. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase. Mas e se eu te falar que ela tem tudo a ver com as palavras que você escolhe usar todos os dias? Isso que eu vou te mostrar hoje. Como que uma mulher feminina, ela coloca uma intenção positiva em cada palavra que ela usa. O meu nome é Juliana Magalhães e agora eu tenho muito prazer de falar que eu sou uma terapeuta em PNL em formação. E por aqui eu te ensino a ser uma mulher mais feminina sem perder a sua personalidade e agora usando a PNL para te ajudar nessa transformação. Se você quer ter um contato mais próximo comigo e receber conteúdos exclusivos, completos, como por exemplo o Despertar da Sua Essência, que já está disponível para você. Fiz tanta propaganda, falei tanto dele e ele já está disponível. Ele é um curso completo com mais de 1 hora de aula, te explicando por que você precisa da feminilidade na sua vida. E nesse grupo também, além de conteúdos exclusivos, a gente também tem interação toda semana. E toda segunda-feira eu abro esse grupo para a gente poder conversar, falar de algum desafio que você esteja passando. E nesse grupo eu consigo te ajudar de uma forma mais próxima. Ele é totalmente gratuito e vai ficar aqui embaixo para você. E hoje nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que as palavras que você tem usado, elas podem estar influenciando o comportamento do seu filho e também a dinâmica do seu casamento. Primeiro, a gente vai entender por que você precisa saber desse assunto, por que esse assunto ele é tão importante, e depois eu vou te ensinar a moldar o seu ambiente para você conseguir fazer isso, usar as suas palavras de uma forma mais intencional para edificar as pessoas de uma forma mais automática, usando o seu ambiente ao seu favor. Então já sabe, fica comigo até o final e não esquece de curtir esse vídeo. Primeiro, a gente vai falar sobre o impacto das palavras diretamente no nosso cérebro. As palavras positivas, elas têm um impacto direto na nossa química cerebral, porque elas trabalham aumentando a produção de dopamina, serotonina e ocitocina. São todos hormônios do prazer e da conexão afetiva. Além disso, a neurociência e a psicologia também estudam como que elas impactam no nosso corpo. As palavras positivas, elas também afetam o nosso comportamento, porque a forma que nós nos comunicamos com o outro e também a forma que a gente direciona o nosso diálogo interno está totalmente ligado aos nossos estados emocionais. Então é muito importante a gente não só se atentar às palavras que a gente fala, mas também cuidar dos nossos pensamentos, porque os pensamentos produzem as nossas palavras, também as palavras que as pessoas falam na nossa casa, também a letra das músicas que nós escutamos e o entretenimento que a nossa família tem assistido. O nosso cérebro, ele funciona como um algoritmo das redes sociais. Tudo que a gente dá atenção, tudo que a gente gasta o nosso tempo, as redes sociais mostram mais daquilo pra gente e o nosso cérebro é a mesma coisa. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o entretenimento, com tudo aquilo que a gente está colocando para dentro da nossa cabeça. Com tudo que o nosso cérebro vê repetidas vezes, ele tem a tendência de normalizar. Então, se a gente já acorda ligando a televisão para ver repórter, notícias ruins, também séries, filmes violentos, o que a gente está normalizando para o nosso cérebro, para a nossa família? A gente está normalizando a violência, que deveria ser evitada e não vista como algo do nosso cotidiano. O que a gente faz com o nosso cérebro tendo esse tipo de entretenimento é uma certa forma de dessensibilizar, de normalizar aquilo que não deveria ser normalizado. O segundo ponto também muito importante é que o oposto ele também acontece. As palavras negativas, elas também têm um impacto muito grande no nosso cérebro, só que agora de uma forma negativa, porque quando nós somos expostas a gritos, a palavras negativas, a parte do nosso cérebro que é ativada é a amígdala. E a amígdala é a responsável pela nossa resposta natural ao estresse e ao medo. Ou seja, a gente produz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Por isso que as reclamações, elas não têm um bom efeito nas pessoas à nossa volta. Muito pelo contrário, elas acabam afastando a gente, criando uma desconexão das pessoas com quem a gente mais quer ficar próxima. Mas se a gente ficar ali reclamando constantemente, o que vai acontecer é o afastamento. Sem falar que o nosso cérebro ele tem a tendência de se condicionar a tudo aquilo que a gente escuta.
como eu falei na questão anterior. Então, se você pega sempre o lado negativo de uma pessoa para ficar falando várias e várias vezes, o que você está fazendo é intensificando esse comportamento. Quanto mais você fala, quanto mais você identifica essa pessoa como bagunceira, como grosseira, enfim, mais o cérebro dessa pessoa vai entender isso como ordem e mais ela vai se comportar dessa maneira, reforçando o que você falou para ela. Alguns cientistas até fizeram uma experiência dentro de uma faculdade nos Estados Unidos e compararam as pessoas que ouviam palavras positivas e pessoas que ouviam palavras negativas, como por exemplo doença, surdez. E essas pessoas que ouviram essas palavras negativas, elas saíam mais fechadas, mais encurvadas, elas tinham a tendência de imitar aquele comportamento que elas estavam ouvindo. Então, sempre que você quiser corrigir um comportamento que uma pessoa está tendo com você, o melhor é você focar no positivo, o que você quer daquela pessoa e formular sua frase fazendo esse pedido de uma forma positiva. Se você não quer mais que o seu marido deixe a toalha em cima da cama, em vez de falar pare ou não deixe a toalha em cima da cama, o que você pode falar e que seria muito mais efetivo é: amor, sempre que você terminar de usar a toalha, por favor, lembra de colocar ela para secar. Com certeza, essa mudança na frase, sem usar a palavra não, já vai te ajudar muito a ter um melhor resultado. O terceiro motivo é que as palavras elas têm o poder de induzir a nossa crença, por assim dizer, como o efeito placebo que eu citei lá na série da Lei da Atração. Se você não assistiu, essa série tá muito boa, tá muito completa. Um cientista chamado Masaru Emoto, ele fez um documentário falando do efeito que as palavras têm nas moléculas de água. E ele fez todo um estudo mostrando qual que era o efeito das palavras na molécula de água, também em organismos vivos, como por exemplo plantas. E até hoje esse experimento é muito feito em escola. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tanto o documentário como as pessoas também refazendo essa experiência. É muito legal de você ver como realmente todo organismo vivo ele tem água dentro dele, como a gente, né? A maior parte é água. Então, as palavras elas têm esse efeito também dentro do líquido que está no nosso corpo. É muito interessante saber sobre isso. O quarto ponto, ele é a prática. Se você quer saber como falar mais palavras positivas no seu dia a dia, o mais importante é que você tenha pensamentos positivos, porque os nossos pensamentos geram as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas emoções. Então tá tudo conectado. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, que você ainda encara como um desafio, o que você poderia pensar para te ajudar nesse caso? É você pensar o que você pode aprender dessa situação, ou se você pode enxergar de uma nova perspectiva. Porque, por exemplo, a gente vê pessoas comuns que passam por situações que para muitos de nós seria muito difícil, como por exemplo, sofrer um acidente, perder um membro, e muitas dessas pessoas conseguem se reerguer, elas conseguem encarar de uma outra forma, elas conseguem refazer a vida, ressignificar o que aconteceu. E o que essas pessoas elas têm de diferente? Elas têm uma perspectiva diferente, porque a realidade que ela está passando, ela não consegue mudar, mas a forma que ela pensa sobre aquilo dali, ela consegue. E é justamente nisso que essas pessoas se destacam, não por elas serem imbatíveis, por serem super-heróis, mas sim por pensarem diferente, por enxergar uma solução onde a maioria das pessoas enxergaria um problema. Outra forma também muito interessante que afeta as nossas palavras são as pessoas que a gente anda. Então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui não de pessoas específicas, mas de conteúdo que eu consumia. Às vezes, quando eu estava fazendo alguma coisa que eu gostava de colocar vídeos sobre crítica de filme, e aí, olha o nome, crítica. Eu estava me tornando crítica em várias outras áreas. E até quando eu ia ver filmes, eu já sabia tanto sobre essas questões de imagem, o áudio, sobre corte, sobre enquadramento, sobre sequência, que eu estava me tornando literalmente uma crítica e eu não conseguia ali me desligar, não conseguia viver a experiência de assistir um filme, porque eu estava sempre pensando nos defeitos. Então, para você ver como que o ambiente, as pessoas de fora, elas conseguem impactar como a gente enxerga
enxerga as coisas. Nesse caso aqui, era sobre os filmes, mas isso pode servir para qualquer lado da nossa vida. Se a gente quer encarar uma situação de uma outra forma, se a gente quer falar palavras melhores para as pessoas à nossa volta, a gente precisa sim cuidar do que a gente ouve, do que as pessoas à nossa volta falam pra gente. Para você ver a comunicação feminina sábia na prática, eu separei 2 séries para poder passar aqui. Vai estar passando foto das cenas e o áudio, porque se eu for passar ela na íntegra, eu acho que o YouTube corta, ele não permite. Então eu vou estar editando e colocando para você ver. Uma é de Cobra Kai e outra é de This Is Us. Oi! Tá pronta pro nosso encontro? Eu reservei a cabine do canto da lanchonete. Tem um hambúrguer com seu nome lá. Ah, é só um hambúrguer normal, mas tem gorgonzola nele. Eu tava pensando, se quiser treinar, podemos remarcar. Ah, não. Eu não preciso disso, minha deusa dourada. Do jeito que eu vejo a decepção, é mais fácil lidar quando você não espera muito de si desde o início, sabe? Eu cheguei o mais longe que pude. Eu posso viver com isso. Mas vamos lá, eles não vão segurar a mesa o dia todo. Eu? Como assim, eu? O que é isso? A vibe de fracassado. É o oposto de atraente. Eu não namoro gente assim. Você tá terminando comigo? Não! Porque você não é um fracassado. Eu acredito em você. Mas isso só importa se acreditar em si mesmo. Tá bom. Tá, claro. Você tem razão. Eu vou pra lá, então. E eu vou treinar o quanto eu puder. É isso aí. E aí eu vou ganhar essa bagaça toda. Ai, meu Deus, isso é tão sexy. E mesmo se eu não ganhar, eu acredito em mim mesmo. Feche os olhos. Betty, tô tentando. Feche os olhos. Eu quero que você se veja saindo e arrebentando. Você tá preparado? E esse terno tá te caindo bem pra caramba. E você nasceu pra fazer isso. O que quer que joguem em você, quero que você devolva. Como a Serena. Você é feroz. É digno. E está em ótima forma. Consegue ver isso? Tô. Obrigado. Agora, minha pergunta para você é: você consegue influenciar as pessoas à sua volta, como por exemplo, seu marido, os seus filhos, da forma que você viu nessas cenas? O que está faltando? São melhores conteúdos? Reflita sobre o que está faltando para você chegar nesse nível. É consumir conteúdos melhores? É ter pensamentos mais positivos? É treinar o elogio, o incentivo? E antes de te explicar como que eu faço para ter um ambiente que me ajude a agir e a falar dessa maneira, compartilhe esse vídeo com uma amiga que você acredita que ela também está precisando desse conteúdo. Na prática, o que eu faço é realmente criar um ambiente positivo aqui em casa. Como eu falei, a gente não tem o costume de assistir repórter, não tem o costume de assistir TV aberta. Filmes também, a gente filtra muito qual que é o conteúdo que aquele filme passa. Muitas vezes a gente está na metade do filme e a gente vê que aquele filme ali está romantizando relacionamentos que estão disfuncionais, ele tem muita tragédia, ele é muito violento, ele tem duplo sentido, enfim, a gente para o filme ali e vai assistir uma outra coisa que seja mais saudável para nossa família. Aqui, muitas vezes, o que a gente tem visto à noite são filmes até repetidos, que a gente sabe qual que é a mensagem que aquele filme vai passar. E outra coisa também que a gente está migrando aos pouquinhos, eu ainda não me tornei uma durameira, mas é começar a assistir alguns reality shows que são da Coreia, porque lá a cultura deles é muito diferente. Essa questão de feminilidade, masculinidade, respeito, família, amizade é muito bem explorado, então serve muito de exemplo pra gente. 2 que a gente amou assistir foi o Casamento às Cegas Japão, que não é Coreia, falei errado, e Largados, Ilhados e Desesperados. Os 2 tem na Netflix. E também a gente assiste, sim, filme que tem ação ali com um certo romance de fundo, porque também ninguém merece meu marido assistir só coisa romântica, né? Então, de vez em quando, a gente também assiste ali esses filmes de ação, mas que não tenham violência explícita, que passem essa mensagem, que normalize isso que a gente não quer que seja normalizado. Outra coisa também que eu cuido muito é o tempo que o meu filho é exposto a telas. Ele não fica na televisão o dia inteiro, ele não assiste um desenho atrás do outro, não.
A gente seleciona os filmes que ele vai assistir. Inclusive, ele tá assistindo vários filmes que foram muito bons na nossa infância. Um que o meu marido gostava muito de assistir, que é o Carros. Meu filho já tá sabendo falar várias coisas do filme, do desenho. Ele gosta muito. Então, são filmes que a gente sabe a mensagem que vai passar. Criança gosta de assistir filme repetido. Então, eu tenho esse controle do que o meu filho assiste. Porque algumas vezes eu deixei passando no YouTube mesmo, ali direto. Quando eu ia olhar, tava passando ali algum desenho, alguma coisa que não me agradava, uma mensagem que não era legal. Então eu não deixo assim, livre. Vai lá, assiste o que você quiser. Não, aqui em casa não funciona assim. Outra coisa que eu também não faço é seguir qualquer pessoa em rede social. Agora eu tô voltando um pouco pro Instagram para usar como ferramenta de trabalho. Eu vou fazer um vídeo falando mais especificamente sobre isso, porque eu não voltei totalmente. Eu não fico rolando feed, porque o feed ele pode aparecer qualquer coisa para você a qualquer momento, então você está muito exposta. Então eu não fico rolando feed, eu escolho as pessoas que falem sobre as narrativas que eu acredito, que tem valores, que tem princípios parecidos com os meus. Então não vou ter debate dentro da minha cabeça de uma pessoa tá falando uma coisa e aí eu tô vendo outra ali que é totalmente oposta ao que eu acredito. Eu prefiro escolher as narrativas que me ajudem a ser uma mulher que edifica a minha família e também que me torne intencional em tudo o que eu faço. Para mim, ser a edificadora da casa, do lar, tem muito a ver com o que eu coloco para dentro da minha mente e do meu coração, porque eu sei que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, quanto mais eu cuido do que eu consumo, maiores são as minhas chances de nutrir as pessoas com as minhas palavras. Para mim, o sucesso de uma família, ele tá dentro da rotina que a gente constrói todos os dias. E esse é só um dos pilares que eu ensino dentro do Rotina Feminina em 30 passos. Ele é um desafio de 30 dias para você ir incluindo hábitos na sua rotina que vão te tornar uma mulher mais feminina e inteligente emocionalmente. Mas antes de dar esse passo de adquirir o Rotina, eu te incentivo primeiro a assistir o Despertar da Sua Essência. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito e eu não vou nem te dar tchau, porque eu já tô te esperando lá.